Olá, boa noite. Bem-vindo a mais uma Change Connection. Que bom que você pode estar aqui com a gente. Nós vamos hoje falar sobre 3 pontos específicos da nossa transformação. Você viu o aviso de hoje? Eu quero te lembrar, você é muito bem-vindo para a Change Connection de hoje, onde nós vamos falar sobre a mágoa, a culpa e a responsabilidade. Eu quero que você fique comigo até o final. Quero compartilhar com você alguns pensamentos que realmente fazem bastante diferença para a minha vida e eu tenho certeza vão contribuir com a tua vida também. Bom, o que eu quero falar hoje trata de uma questão bastante pessoal, não é? Para cada um de nós. Todos nós temos questões que são nossas, que nós guardamos para nós de uma maneira muito protegida. E quando eu escrevi o título da Change Connection de hoje, o meu objetivo era te lembrar da necessidade de tomar alguma atitude a respeito da mágoa, da culpa e da responsabilidade. Tá bem? E eu quero começar falando a respeito da mágoa. O que é a mágoa? A palavra mágoa significa mácula, mancha. É a mesma palavra, tem a mesma origem e é isso que significa. Algumas pessoas, em algumas regiões do Brasil, quando a gente se machuca e e fica roxo, né? Tem uma contusão, elas dizem que aquela parte do corpo ficou magoada, né? Porque está marcada, foi ferida. E a mágoa significa exatamente isso. Nós normalmente usamos a palavra mágoa para esta ferida que acontece na nossa alma, nas nossas emoções. Então, quando nós falamos sobre mágoa, nós estamos falando sobre algo que nos afetou negativamente nas emoções. Afetou negativamente, fez uma mancha, fez um hematoma na nossa alma. É disso que nós tratamos quando falamos da mágoa. E nós chamamos de mágoa, nós dizemos que estamos magoados com alguém, ou que uma pessoa está magoada com outra, quando essa pessoa, ou nós mesmos, nos sentimos o único dono do prejuízo emocional. Então imagine, teve uma situação de confusão, houve a discussão de um assunto, alguém falou palavras que não foram boas para você, isso feriu a tua alma, isso te ofendeu de alguma forma, isso te magoou, te maculou, isso fez um hematoma nas tuas emoções. E aí a sensação que você tem é que você é o único prejudicado emocionalmente. Ou seja, a mágoa não é do outro. Nós não sentimos a mágoa de outra pessoa. Nós sentimos a nossa própria mágoa. Nós sentimos que um prejuízo muito grande aconteceu na nossa alma, nas nossas emoções, nos nossos sentimentos. E muitas coisas podem acontecer no calor de uma discussão ou não, às vezes numa atitude que foi muito discreta, mas que afetou o sentimento e produz essa sensação de dor, essa sensação de prejuízo emocional. Isso é a mágoa, tá bom? Quando nós somos afetados pela ação de alguém e ficamos magoados, nós criamos uma proteção extra. Nós fomos ofendidos por alguém, aquilo afetou a nossa alma, nós ficamos magoados. Então nós criamos uma proteção extra, não é? Nós tentamos nos reter de relacionamentos parecidos, nós começamos a evitar situações parecidas, nós evitamos falar do assunto ou de assuntos parecidos, nós começamos a criar barreiras que nos protejam de um novo evento de dor emocional, de mágoa, de mácula emocional. E é por isso que uma pessoa magoada resiste muito aos outros, porque ela teme ser ferida novamente. É natural, não é? Quando a gente se machuca, já deve ter acontecido com você. Quando você se machuca, uma batida e ficou muito dolorido, você protege aquela parte do corpo. Você reduz o esforço, você coloca alguma proteção. É natural. E quando a gente esquece, tem sempre um esbarrão para lembrar, não é? E é por isso que nós fazemos isso com as nossas emoções. Às vezes uma situação de mágoa, uma situação mal entendida,
nos afeta tão profundamente que nós construímos barreiras para proteger aquela área ferida. Então, há pessoas que estão magoadas na relação afetiva, porque se sentiram desprezadas, porque se sentiram humilhadas, porque se sentiram mal correspondidas. E então, esta marca, para evitar que ela aumente ou que ela se repita, ela vira a causa de uma autoproteção. Estão entendendo isso? Então, quando nós encontramos muitas pessoas que são fechadas, que eram, por exemplo, pessoas expansivas, pessoas super bem relacionadas e de repente estão se fechando, isso é uma evidência clara de que elas estão tentando se proteger de uma nova mágoa. É uma evidência clara de que essa pessoa está carregando alguma dor emocional que ela não quer tratar porque teme que doa muito mais. E talvez isso esteja acontecendo com você. E o papo de hoje é justamente para te trazer para esta condição, para que você se lembre daquilo que ficou em você como uma marca e que causou a construção de uma fortaleza. O que é ruim nesse sentido é que nós pensamos que essa fortaleza vai nos proteger, e às vezes protege, mas a verdade é que ela nos impede de sair daquele lugar. Ou constrói para nós uma carga e uma bagagem extremamente pesada. Você já imaginou você ter que se mover com aquela muralha toda para todos os lugares que você vai? Você tem que carregar aquela muralha para proteger uma área ferida, magoada. Então é isso que acontece com muitas pessoas e talvez esteja acontecendo com você, não sei. O que eu gostaria era de te trazer para este pensamento, que esta dor te força a construir proteções e essa proteção muda o teu comportamento porque ela te faz usar muito mais força, isso te desgasta muito mais emocionalmente. Deu para entender isso? Existem muitas pessoas, eu estava conversando com a minha esposa, né, e eu cunhei um termo que tem a baixa imunidade emocional. Não é? Algumas pessoas que, de tanto desgaste, têm uma imunidade emocional muito baixa, e aí qualquer coisa fica doente. E isso pode acontecer principalmente porque nós carregamos conosco o peso das mágoas, o peso, na verdade, das proteções, das barreiras, das armaduras, das armas, das muralhas que nós construímos para nos proteger. E isso nos desgasta muito emocionalmente. Tem algumas características da mágoa, não é? A mágoa pode se manifestar de diversas formas. Se manifesta como tristeza, às vezes como raiva, às vezes como desânimo, né? Só o desânimo. Quando nós falamos da decepção, não é? Nós estamos abrindo mão, estamos deixando para lá, deixando passar. Isso é desânimo emocional. A mágoa se manifesta também com apatia. A pessoa fica completamente apática, se torna insensível, ou antipatia. Ela se torna realmente oposta. Ela tem repulsa, ela tem asco, ela quer se afastar. A mágoa produz muitos comportamentos que ferem as relações sociais, as relações afetivas, as relações familiares, as relações profissionais. E nós precisamos nos lembrar das questões que nos magoam, porque nós precisamos nos livrar da mágoa de uma maneira tão relevante que a gente possa realmente caminhar livremente. Tá bom? Deu para entender? Isso é a respeito da mágoa. Olha só, tem uns comentários aqui que eu quero ler. A Edi está comentando o seguinte: a mágoa, quando é grande, acaba afetando o físico de maneira drástica. Você tem razão. O nosso organismo responde muito às nossas emoções. Responde muito, 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 muito. E às vezes assim, nós não nos damos conta, mas o nosso corpo, o nosso organismo está reagindo a uma questão que não é uma doença física, não é um mal-estar físico, é um mal-estar emocional. E dependendo da mágoa, ela realmente afeta e derruba a pessoa fisicamente. Olha o comentário da Gi. Por incrível que pareça, esse foi o diagnóstico que o médico me deu hoje. Estafa por cansaço físico e emocional. Olha só, hoje está aqui uma evidência, não é?
nós ficamos estressados, nós ficamos desgastados, a nossa energia acaba, porque a nossa vida não é apenas a nossa força física, é muito importante que a gente dê qualidade para a nossa saúde física, não é? Que a gente faça exercícios, que a gente quebre com o sedentarismo, que a gente se alimente bem, durma bem, todas aquelas recomendações que a gente acaba não fazendo, não é? Para desobedecer a mãe da gente. Mas o fato é que a nossa vida, a qualidade da nossa vida não está só na condição física, ela está também na condição emocional. E é isso que eu tenho dito para as pessoas. Para ocuparmos uma posição profissional, nós entramos num curso, entramos numa escola, fazemos uma faculdade e adquirimos uma qualificação, uma capacitação, não é? Porque nós precisamos de competência. Emocionalmente é a mesma coisa, mas as pessoas não percebem isso. Para que eu tenha evolução e me posicione melhor emocionalmente, eu preciso adquirir competência emocional. É isso que o teu médico estava dizendo. Que o teu desgaste, as tuas dores, os teus sintomas são do desgaste físico, mas também do desgaste emocional. É preciso adquirir esta correção, este alimento emocional, esta renovação emocional, e isso tem muito a ver com liberar-se do peso das proteções da mágoa, tá bom? Isso que nós falamos é a respeito da mágoa. Agora, vamos combinar uma coisa aqui, né? Vamos entender, igualar o nosso pensamento a respeito da mágoa. Quando eu falo de mágoa, eu estou falando de um sentimento meu, tá bom? Então, nós não vamos pensar na mágoa de outra pessoa, no teu sentimento. Como é o sentimento da mágoa? Como é que você sabe que está magoado? Como é que você diferencia, por exemplo, a mágoa da tristeza, a mágoa da decepção? Como é que você diferencia a mágoa de qualquer outro sentimento? Eu estava pensando aqui, o que a gente pode falar sobre isso? E foi essa frase que eu coloquei. Eu sei que estou magoado quando eu me sinto o único dono do prejuízo emocional. Ou seja, vamos imaginar que eu tive uma discussão com alguém e eu provavelmente falei muitas coisas que não deveria. Mas eu não percebo o peso do que eu falei para o outro, porque eu não sei o quanto o outro sentiu. Ao mesmo tempo, a outra pessoa falou muita coisa que não deveria. E isso me afetou, isso me magoou e eu me senti prejudicado emocionalmente naquela discussão. Então, quando eu me sinto o único dono do prejuízo emocional, quer dizer, aconteceu alguma coisa e só eu fui prejudicado emocionalmente, eu chamo isso de mágoa. Por quê? É uma mácula, é uma marca, é um hematoma, é uma agressão que aconteceu na minha alma e a marca ficou em mim. A despeito do evento, o evento vai passar, a questão vai ser resolvida, as dúvidas serão esclarecidas, mas a mágoa, a dor, a marca, a mancha fica em mim. Deu para entender? E aí isso me dá aquela resistência que eu estava comentando. Eu deixo de me relacionar, eu paro de ouvir, eu fico falando para os amigos que eu nunca mais vou ser trouxa na vida, né? Fico postando no Facebook que não é bom confiar em ninguém, porque a mancha ainda está em mim. A marca ainda está em mim. É isso que eu chamo de mágoa. A outra coisa que eu quero falar é sobre a culpa. E aqui eu quero falar em dois aspectos. Eu quero separar aqui a questão da culpa, tá bom? A primeira coisa que eu quero falar é sobre a culpa do outro. Você teve uma situação com alguém e que vocês não conseguiram resolver adequadamente. Foi muito pesado resolver esse assunto. Vocês acabaram o assunto, vocês disseram que estava tudo bem, mas você não se sente bem. Você está se sentindo magoado, magoada. Você sabe que está sentindo mágoa porque você ficou mais lento, mais lenta. Você está resistindo a falar no assunto. Você não consegue pensar nisso direito, que já dá uma tremedeira. Você tem vontade de chorar. Você sabe que está magoado porque você não quer mais falar sobre isso para não ferir mais, para não se ferir mais. E quando você lembra do assunto, parece que o mundo para e você entra em marcha lenta. Aí, porque você está magoado, você sente que o prejuízo emocional é teu. Você acaba concluindo que a culpa dessa mágoa vem de outra pessoa. Olha,
Sem filosofar demais, eu quero que você considere o sentimento. Porque não importa se a pessoa fez ou não de propósito, o fato é que quando você olha, você vê culpa. Por mais educado e polido que você seja, polida que você seja, e não queira acusar ninguém, porque você ouve o tempo todo que nós não devemos julgar e etc., lá dentro de você, você está dizendo para si mesmo, para si mesma, que a culpa é dele, é dela. Seja sincero com você, não precisa confessar aqui, tá? Mas pensa nisso. Você olha para o outro e enxerga a culpa. A primeira culpa que eu quero falar é essa, a culpa do outro. Quando a gente fala sobre culpa, a gente está falando sobre quem ou o que causou determinado dano. A gente não fala de culpa quando a coisa está certa. Olha, deu tudo certo, a culpa é do fulano. Não. A culpa é quando tem alguma pena para pagar. Quando tem algum castigo para receber. Quando nós falamos de culpa, nós estamos dizendo assim, se a culpa é da pessoa, ela vai ter que pagar pelo que fez. Não é? Não é o que a gente pensa? Ah, a pessoa está plantando, então ela vai colher. E a gente cria uma série de frases, a gente repete uma série de expectativas que a gente foi internalizando, querendo que alguém pague pelo erro que cometeu. A pessoa tem culpa, tem que pagar pelo erro, tem que pagar pela culpa. É natural que a gente pense isso porque nós fomos ensinados a pensar assim. E olha só, quando eu culpo alguém, eu crio uma expectativa, que é o quê? Que aquela pessoa pague. Enquanto aquela pessoa não paga, eu fico com uma reserva dentro de mim, esperando vê-la pagar. Faz sentido? Aquela pessoa me magoou. A culpa é dela. Então eu fico esperando de maneira consciente, na grande maioria das vezes de maneira inconsciente, que aquela pessoa pague pelo mal que me fez. Não é um sentimento de vingança, a gente não torce pelo mal, a gente não quer ver o mal da pessoa, nada disso, porque nós somos anjos, nós somos super bonzinhos. Mas a verdade é que no nosso inconsciente, nós disparamos um processo de causa e consequência. Se ele tem culpa, ele precisa pagar. Eu não falo sobre isso, eu não penso sobre isso, mas eu crio uma reserva dentro de mim na expectativa de que a pessoa pague pelo mal que fez. E quando acontece alguma coisa de ruim, a gente não fala, mas a gente olha e pensa, tá vendo? Você plantou, você colheu. Quando eu falo da culpa do outro, eu reservo dentro de mim uma expectativa, um tempo, um espaço, uma forma, um conteúdo. Eu reservo dentro de mim a data, ou a expectativa da data, em que aquela pessoa vai pagar pela culpa. E olha que coisa incrível. Talvez a pessoa não faça ideia do mal que ela te fez. Mas porque você acredita que a culpa é dela, você criou um espaço esperando o castigo. E enquanto aquela pessoa não sofre, você fica preso à expectativa daquele mal. E a expectativa dessa pena é uma lembrança constante do quê? Da mágoa que você sofreu. Deu para entender? Porque internamente nós olhamos para o culpado e queremos que ele pague, nós criamos uma expectativa interna para o momento em que ele vai pagar pelo erro que cometeu ou pelo mal que me causou. E aquela pessoa vai continuar vivendo. E sabendo ela ou não do mal que fez, ela vai continuar vivendo. E nós vamos continuar esperando que ela pague por aquele mal. Como a mácula é nossa, como a mágoa é nossa e a dor está aqui, mesmo que a outra pessoa pague, isso não aplaca a nossa dor. E nós continuamos com o espaço esperando que aquela pessoa pague. Ou seja, se aquela pessoa não faz ideia do que está acontecendo, ela vai viver a vida dela. E você vai ficar com uma expectativa de que ela pague. E essa expectativa de que ela pague é uma lembrança constante da mágoa que te afetou. E é por isso que você não consegue soltar a mágoa. A segunda característica dessa culpa que eu quero falar é sobre a culpa de nós mesmos. Muitas pessoas, diante de uma situação complexa que não conseguiu resolver, elas acabam assumindo a culpa para si. Então tem gente que, por exemplo, viu que aquele papo não deu certo
e fala, puxa, mas eu falei tal coisa, e eu feri aquela pessoa, e eu ofendi, eu não devia ter falado daquele jeito, e agora eu estou me sentindo mal, porque além de ter ferido o outro, a culpa foi minha. Quando uma pessoa se sente assim, ela até tem disposição para ir lá e se retratar e pedir perdão, ela vence o seu próprio orgulho de alguma maneira e vai fazer isso se quiser ter paz. Mas tem um outro lado que eu acho que é o mais perverso, que é quando nós assumimos uma culpa que não foi nossa. E nós assumimos uma culpa só para tentar amenizar a dor da mágoa. Vou te explicar. Tá lá aquela situação, você ficou magoado, ficou magoada, e aí você sabe que o outro é duro, é resistente, não vai tratar esse assunto, aí você fala, mas também eu tenho culpa nisso, a culpa foi minha. E você fica tentando pagar para apagar a mágoa que está carregando. E essa, para mim, é o tipo mais perverso de culpa. Porque é assumir um pagamento de dívida que você não contraiu e cujo prejuízo foi dado a você mesmo. Depois eu vou falar sobre como lidar com isso, tá bom? Mas o que eu quero é que você tente identificar se por acaso isso não está acontecendo com você. E se estiver, lembre-se, uma situação problemática pode ser tratada com sabedoria, com sensibilidade, mas acima de tudo com verdade. E você precisa se olhar com verdade. E se você está guardando culpa, está se sentindo culpado por algo que aconteceu, porque te disseram que foi você o errado, porque você foi a errada, porque você que fez a burrice, e todas as acusações do mundo caíram sobre você, e você está aceitando a dor porque a culpa é sua, você está pagando isso com dor emocional, está pagando isso com mágoa. Você precisa aprender a se livrar dessa culpa, e hoje eu vou compartilhar com você o que você precisa fazer para se livrar dessa culpa. Tá bom? Eu queria lembrar que, assim, nós falamos da mágoa, estamos falando da culpa e da importância de entender o que ela significa. Então, quando eu escrevi sobre culpa, a frase que eu coloquei para nós igualarmos o nosso pensamento é assim: quando eu me sinto o causador do prejuízo emocional. Quer dizer, eu sinto que fui eu que causei um prejuízo emocional na outra pessoa. Eu estou sentindo culpa. Quando eu sinto que eu causei essa dor emocional em mim mesmo, ou quando eu me convenço de que foi eu mesmo quem causei essa dor emocional, essa mágoa em mim, então eu estou me sentindo culpado. Ou quando eu sinto que a outra pessoa causou esse mal e eu espero reparação, eu espero que o outro me corrija, me repare, me restitua o mal que fez. Eu estou projetando culpa no outro, e ao projetar essa culpa, eu fico preso na lembrança da mágoa. A Gi fez um comentário aqui, ó, que é assim, as nossas reações, não é? São questões que doem de fato, e é involuntário. E quando nós amamos uma pessoa que a gente julga ser a causa, o culpado pela nossa dor, aí é que dói mais, porque nós não conseguimos vincular a atitude de dor com o amor que sentimos por aquela pessoa. Quer dizer, eu amo alguém, eu espero amor de volta, mas o que eu recebo de volta são atitudes que me magoam. Isso realmente é bastante frustrante. Beth está comentando aqui, ó, a expectativa de que o outro tem que pagar é realmente inerente à nossa vontade. Muitas vezes simplesmente acreditamos que ela ser punida é o mais correto, devido aos valores que nos foram passados. Isso mesmo, isso tem a ver com valor, prima. A gente aprende, a gente ouve o tempo todo que a gente deve fazer para o outro aquilo que a gente quer que aconteça com a gente. Não é? Os nossos pais nos ensinam, se você não quer isso para você, não faça com os outros. Então nós aprendemos o quê? Se uma coisa que eu faço com o outro é aquilo que eu quero para mim. Se eu faço bem para alguém, é porque eu quero bem para mim. Se eu faço mal, é natural que eu receba o mal. Nós aprendemos isso. Então nós vemos alguém fazendo bem e nós elogiamos essa pessoa e queremos retribuir o bem e queremos que ela viva bem. Quando nós vemos a pessoa fazendo mal, nós esperamos o mal. Nós esperamos que ela pague. Nós esperamos que ela colha o que plantou. É natural porque nós aprendemos essas coisas. Tá bom? Falamos sobre esses sentimentos que nos ferem, nos manipulam, nos aprisionam, não é? E eu queria falar sobre isso hoje porque tem uma forma de mudar essa questão
de vencer esse ciclo. Porque uma pessoa que se sente magoada, ela procura culpa. Se ela se sente culpada, ela tenta se punir. E a forma de se punir é se alimentando daquela mágoa. E ela vai vivendo esse ciclo. Porque a mágoa lembra que tem que pagar. E quando ela sofre, ela lembra que é por causa da mágoa. E assim vai. Quando ela entende que outra pessoa é culpada, então ela cria um espaço. Ela não paga por aquela dor, ela acha que não paga por aquela mágoa. Mas ela espera que o outro pague. E todas as vezes que ela espera isso, ela se lembra daquela mágoa. E ela fica presa num ciclo que não acaba. Porque ela está amarrada pela mágoa e pela culpa. Seja a culpa que ela sente ou a culpa que ela projeta. E como é que a gente quebra este ciclo? Eu sei que você já deve ter ouvido, por exemplo, uma orientação para que você perdoe. Perdoe. Porque quando você perdoa, você quebra esse ciclo. Nós vamos falar sobre perdão. Mas eu quero usar uma outra visão para o perdão. Eu quero falar sobre a responsabilidade. E você vai entender. Quando a gente perdoa, o que é perdoar? Não é? Eu falei disso uma vez num treinamento, e foi interessante porque diversas pessoas, até hoje, quando me encontram, falam sobre isso. Imagine a seguinte situação. Uma pessoa deve um dinheiro para você. Você emprestou e essa pessoa precisa te pagar, não é? E então você recebe um cheque dessa pessoa. Ela vem lá, te dá o cheque na mão e ela pagou a dívida dela. Certo? Teoricamente, ela se dispôs a pagar, ela entregou o cheque. Perdoar é rasgar esse cheque. É deixar extremamente claro que aquela pessoa não precisa pagar mais nada. É uma coisa muito difícil, não é? Mas isso é um simbolismo do perdão. É saber que mesmo que a pessoa esteja disposta a pagar, você está abrindo mão. E abrindo mão definitivamente. Por quê? Porque quando você rasga um cheque, quando você fala assim, olha, eu perdoo a sua dívida, a pessoa fica com aquela sensação, mas eu não fiz nada para pagar, eu devia ter pago, eu devia ter corrido, tal. Mas quando ela te entrega um cheque, para ela realmente acabou. Quando você rasga, você não recebeu, mas você perdoou. Ela não tem mais obrigação nenhuma. É esse tipo de liberação que o perdão causa. Quando você perdoa alguém, aquela pessoa não tem mais obrigação nenhuma. Ela não te deve favor, ela não te deve gratidão, ela não te deve nada, porque você perdoou. E por isso o perdão é tão poderoso. Mas eu não quero falar sobre o perdão, o uso do perdão dessa forma, né? Que é para não ficar muito romantizado ou muito batido como nós ouvimos tantas vezes. Eu quero que você entenda o que significa o perdão, mas eu quero te falar sobre a responsabilidade. Porque uma coisa que você tem, uma coisa que está em você e que depende única e exclusivamente de você é a decisão e a atitude que você toma. Então, quando eu falo de responsabilidade, eu não estou falando sobre culpa. Vamos ver o que significa responsabilidade. Ser responsável significa ser a pessoa que responde. Ser responsável significa aquele que dá respostas. Aquele que está incumbido de responder. Então, por exemplo, você tem um filho de menor idade, uma criança, e ele está brincando no mercado e derrubou as coisas e quebrou. Quem é o responsável por aquilo? A culpa pode ser daquele filho, mas a responsabilidade é do pai, é da mãe, é de quem cuida da criança. Certo? Isso é ser responsável. A responsabilidade da tua vida é tua. Ninguém é responsável por te fazer feliz. A responsabilidade da tua felicidade é tua. Veja, eu não estou dizendo que você tem que ser feliz sozinho. Não é isso. Eu acredito que pessoa nenhuma consegue ser feliz sozinho. O homem não foi feito para viver só. Não existe um ser humano que nasceu para viver só. Não existe isso, na minha opinião. Tá bom? Então não estou falando que você tem que ser feliz sozinho. Estou falando que a responsabilidade é tua. Você, mais do que ninguém, tem o direito e o poder de decidir que rumo a tua vida vai tomar. Você é a pessoa que pode assumir as consequências, mas que deve dar as respostas. E quando você se dá conta disso, você escolhe o que você vai fazer com a culpa e o que você vai fazer com a mágoa. Você já sabe, por exemplo, a gente trata a mágoa como um sentimento, não é?
a gente se sente magoado. Sentimentos nós não podemos evitar, mas o nosso comportamento sim. E os nossos sentimentos podem ser mudados a partir do nosso comportamento. Sabia disso? Já tinha visto há um tempo atrás, e voltei a ver agora recentemente, uma experiência que fizeram sobre postura de liderança, não é? Uma pessoa que tinha uma estima mediana, estava se sentindo meio insegura, e aí foi orientado que ela tivesse posturas de imposição, posturas de liderança, posturas de autoridade, e essa pessoa, pelo comportamento, acabou tendo uma outra sensação de empoderamento, de capacidade, de autoestima elevada. O que eu estou querendo dizer é que a mágoa, ela pode ser uma cadeia horrível, ela pode ser uma prisão escura, mas também pode ser uma passagem. E se ela vai ser uma coisa ou outra, depende da tua decisão. Como é que a mágoa pode ser uma passagem? A mágoa é uma lembrança de que você enfrentou situações difíceis, mas que tem o poder de decidir quais serão os próximos passos. Você pode escolher se fechar, se proteger excessivamente e nunca mais voltar a ter aquela experiência, ou experimentar novos caminhos e ter experiências que vão te fazer apenas se lembrar de eventos ao invés de sentir a prisão da mágoa. Deu para entender? E isso vem de onde? Vem da compreensão de que a responsabilidade é tua. E olha, não estou falando isso para colocar carga. Entenda bem. O objetivo disso não é colocar sobre você um fardo maior do que o que você está levando. O que eu estou fazendo é colocar na tua lembrança um poder que você talvez tenha se esquecido. Porque durante muito tempo você está carregando essa mágoa porque alguém fez alguma coisa, porque você está esperando a pessoa pagar, mas o fato é que você tem o poder de deixar isso. Você tem o poder de não requerer a dor do outro para satisfazer a tua dor. Você tem o poder de deixar que a pessoa passe por essa sem sofrer aquela culpa. Ela vai lidar com as questões dela, enquanto você pode lidar com as suas. Como a Beth estava dizendo, nós internalizamos, nós aprendemos desde cedo, são nossos valores. Se eu faço bem, eu colho bem. Se eu faço mal, colho mal. Então, eu posso fazer o bem e colher o bem, ao invés de colher o mal que o outro fez. Você precisa se lembrar que é tua responsabilidade de decidir o que será a tua proteção. Se será o aprendizado ou se serão os muros. Você precisa se lembrar que você tem o poder, a responsabilidade, você tem o poder de responder para a vida qual vai ser o teu próximo passo. Já que responsabilidade é o poder de responder, é o direito ou o dever de responder, então quando a vida questiona você o que vai ser de você, você tem o poder de dar respostas. A responsabilidade é tua. Você pode responder que vai ser livre sim e que vai viver melhor, porque você sabe dar passos seguros depois da mágoa e depois da culpa. E para isso, você precisa ter competência emocional, precisa crescer emocionalmente, precisa se assumir emocionalmente para usar todo o poder que está em você. Isso mesmo, é preciso quebrar os ciclos, viu, hoje? É preciso. E assim, às vezes a gente tem tanto medo, a gente foi tão marcado, tão magoado, que a gente tem medo de tratar aquele assunto, não é? E apenas sentir dor. Imagine, você se machucou, fez um curativo, e agora você está com medo de tirar, porque o teu curativo vai puxar a casquinha. Né? Vai puxar a casca da ferida. E você fica lá morrendo de medo de puxar. Mas é importante tirar, para poder limpar e ser devidamente curado, para não comprometer outras áreas. Assim é nas nossas emoções. Às vezes dá um pouco de medo, mas é importante que você confronte isso, para que você fique completamente curado dessas máculas, dessas marcas, tá bom? São ferramentas que estão dentro da gente, né? E quanto mais a gente se conhece, melhor a gente consegue usar essas ferramentas. Bom, gente linda, eu quero pedir alguns... Eu quero fazer alguns pedidos para vocês. Compartilha isso, porque tem muita gente carregando e sofrendo debaixo do peso da mágoa, debaixo do peso da culpa e da expectativa da pena. E não se lembra da responsabilidade que tem. Não a responsabilidade como peso, como cobrança, mas o poder de responder.
Então, eu quero te pedir para fazer uma experiência, tá bom? Faça uma experiência. Assim que a gente terminar aqui, você vai até um espelho, se olha no espelho. E naquela área em que você se sentiu magoado, magoada, aquela área que para você é extremamente sensível, você vai se lembrar disso, vai olhar nos teus olhos no espelho e vai dizer para si mesmo: escolha o que vai acontecer. E isso vai acontecer. Tá bom? Usa essa frase. Porque você tem capacidade, autoridade. Veja, não estou só te empurrando para frente. Eu estou dizendo que quando você assume essa verdade, quando você faz uma escolha, você se compromete com ela. E este compromisso que você tem consigo não é uma coisa que vai te matar. Pelo contrário, é uma lembrança de que você pode romper esse ciclo. Porque você vai escolher o teu caminho. Você vai andar no teu caminho. E vai evoluir no teu caminho. Tá bom? Você tem responsabilidade. A resposta é teu direito. Pensa um pouco sobre essas coisas que você ouviu. E se você se sentir à vontade, faça um comentário aqui para motivar alguém a abandonar a culpa, a sair de trás das muralhas, a parar de carregar o peso das armaduras e das armas e das barreiras e dos casulos e dos muros e dos portões e de todo o capacete e de tudo. Pensa um pouquinho e deixa uma frase aqui para motivar alguém a ser livre da mágoa e da culpa. Tá bom? Muito obrigado por ter vindo. Um grande prazer compartilhar com você sempre. A gente vai se ver. Um beijo. Tchau.